A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Vamos lá então para o nosso estudo de hoje à noite, falando um pouquinho sobre santidade. Santidade, deixa eu ver se eu ligo aqui o meu... tá bom, tá certo. Então vamos lá. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas no ano de 2015 teve uma pesquisa para saber mais ou menos quantos estrangeiros de vários países, principalmente do Brasil, estavam indo para os Estados Unidos para poder estudar e fazer curso de universidade, faculdade. A porcentagem em 2015 subiu demais de brasileiros novos, de jovens, adolescentes indo estudar nos Estados Unidos. No entanto, que foi até na pesquisa até mostrou que o Brasil estava em 6º lugar entre os estrangeiros estudando nos Estados Unidos. Só que esses estrangeiros, esses alunos, é claro, como em qualquer outro lugar, passaram por algumas dificuldades. Eu mesmo, que já tive o privilégio de poder estudar fora do país, mesmo crescendo numa família americana, também passei algumas dificuldades. Dentre essas dificuldades, o que esses estrangeiros têm passado, primeiramente, é a questão alimentar. Chega lá, não tem o velho arroz e feijão todo dia, porque o gringo ele não gosta de a mesma comida todos os dias, ele gosta de variedade. Então ele gosta de um dia eu como só lasanha, outro dia eu como macarrão, outro dia, cada dia eu faço um cardápio diferente. Então falar que você vai comer arroz e feijão todo dia não existe para o americano. Então essa foi a primeira dificuldade de muitos estrangeiros. A segunda dificuldade foi a questão relacional. Relacional por quê? O americano, o brasileiro, ele é muito dado. Então ele gosta de conversar, ele chega, senta do seu lado, já fala da vida dele todinha, já se abre, já fala do pai, da mãe, da avó, dos problemas que está passando. O americano não, ele é mais reservado. No entanto, que muitas vezes, quando você vai para os Estados Unidos, até a gente quando vai para lá para poder fazer divulgação do ministério, você fica pelo menos 3 anos sem ver a pessoa. Aí é diferente, porque o brasileiro, quando está lá no aeroporto para te receber, ele já está lá com a bandeira do Brasil esticada, tá a galera tudo lá com Guaraná, gritando, fazendo uma euforia, porque está chegando um brasileiro nos Estados Unidos. Mas o americano não. Quando você chega, depois de ver ele 3 anos, ele simplesmente estende a mão, te cumprimenta, dá um abraço de lado e fala, bem-vindo, quanto tempo. É uma coisa muito diferente. Para nós que é brasileiro, é até uma coisa meio seca e estranha. Mas é assim. E essa é outra dificuldade de muitos estrangeiros que têm ido estudar nos Estados Unidos. Outra dificuldade também tem sido a questão da língua. Porque muitos passam aqui alguns anos fazendo os seus cursos e aí se acham que, poxa, agora eu já estou bom para falar o meu inglês. Mas aí chega lá, a galera fala um pouco mais rápido, tem gírias, e aí eles encontram muita dificuldade também na língua. Outra dificuldade também é a questão climática, porque o brasileiro está acostumado aqui com o friozinho aqui, né? O nosso friozinho. Então, chega lá, tem aquela neve, aí ele olha para aquela coisa branca e fala, ai meu Deus, e agora, como é que eu vou vestir? E tem todas essas mudanças que o brasileiro passa e que ele enfrenta muita dificuldade. Agora, dificuldades assim não são tão difíceis, porque com o tempo essas dificuldades, você vai se acostumando com elas. Agora, quando você está em um país onde as pessoas são hostis a você, e por você até ser a minoria, e por estar numa cultura diferente, passar por tudo isso é muito difícil. Não é fácil. Vocês sabem que, até mesmo para nós, não dizendo que nós fomos hostilizados quando nós estávamos no Nordeste. No entanto, quando nós estávamos lá, nós éramos a minoria. Então, para alguns, até a mentalidade para alguns nordestinos é que nós aqui do Sudeste nos achamos melhor do que eles.
Então você tem que meio que construir, para você construir um relacionamento, você tem que ganhar a confiança dele para mostrar para ele que você não está lá para mostrar que você é melhor que ele, mas que você está lá para poder servir e para de fato o amar. Agora eu, no Nordeste, com meu sotaque, falando porta, torta, o R super puxado, eu tinha que ficar calado em todo lugar que eu ia. Por quê? Tudo para mim era mais caro. No entanto, que teve uma vez que meu pneu furou, para colocar um simples macarrão no meu pneu, enquanto para algumas outras pessoas o custo seria R$5, para mim foi 20. Por quê? Você não é daqui, então as coisas são um pouco mais caras para você. Até mesmo saindo na praia. Eu preferia ir com alguém que tinha um sotaque nordestino para falar assim, olha, você vai lá naquela barraca e você vai comprar isso daqui para mim, porque se eu for, o preço vai ser diferente. Então eu prefiro que você vá, para eu não ter que gastar um monte de dinheiro por causa do meu sotaque. E por mais que eu tente falar que nem eles, eu não conseguia. Tudo isso para dizer que quando você está em um lugar como um estrangeiro e você é hostilizado, aí a coisa é muito mais difícil. Na carta de 1 Pedro, nós vamos encontrar pessoas que estavam, e Pedro vai até dizer, vocês são estrangeiros. Esses estrangeiros, esses cristãos que estavam num lugar diferente, porque não era de fato a terra deles, e nós também somos estrangeiros, porque essa também não é a nossa terra, porque a nossa terra, a nossa pátria é lá no céu. Então ele falou assim, vocês são estrangeiros, e é por isso que vocês estão sendo hostilizados. E eles estavam sendo hostilizados por ser cristãos. Pelo simples fato de dizer, eu sou cristão, as coisas para eles estavam sendo extremamente difíceis. Muito difíceis. No entanto, o que a gente vai ver, antes de falar um pouquinho sobre essa questão de ser hostilizado, a gente precisa entender um pouquinho sobre o nosso autor, que é Pedro. E Pedro, se você abrir a carta aí de 1 Pedro, na verdade não abra não nesse em 1 Pedro não, vamos abrir primeiro em Mateus capítulo 4, versículo 8, só para a gente poder conhecer um pouco sobre o nosso personagem. Em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 18, vai dizer assim: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Então aqui em Mateus capítulo 4, versículo 18, nós vamos ver que Simão, ele era Pedro. Jesus havia mudado o seu nome de Simão para Pedro. Nós vamos ver também aqui nesse versículo que o irmão dele era André. André foi quem levou Simão até Jesus. Nós vamos ver também que a profissão deles era pescador. Então eles eram pescadores, eles eram simples. Pessoas que gostavam de pescar. Eu já não gosto muito de pescar. Esse fim de semana na sexta-feira a gente levou o Davizinho para poder pescar. Foi uma aventura, porque o meu filho, ele é que nem um avô. Ele não consegue ficar 5 minutos segurando a varinha. Então ele fica com a varinha assim, vai, e tira, e vai, e tira. E ficava desse jeito. Eu falava assim, filho, vamos fazer o seguinte, vamos contar até 5. Você vai segurar a varinha e a gente vai esperar o peixe. Ele, não pai, eu quero puxar. Eu falei, tá bom, não precisa puxar, não precisa pescar. Só joga aí a comida para os peixes, deixa eles comerem que a gente vai engordando. Mas esses discípulos, eles eram pescadores. Outra coisa que a gente vai ver também, em João, capítulo 1, versículo 41 e 42. Abra lá a sua Bíblia para João. João, capítulo 1, versículo 41 e 42. João, capítulo 1, versículo 41 e 42 vai dizer assim: André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isso é, Pedro. Nós vemos aqui nesse versículo também que o pai de Pedro se chamava João. E nós vamos ver também que
Cefas é o outro nome do nosso autor Pedro. Por fim, antes de entrar na carta de 1 Pedro, um texto muito importante vai ser o texto de João, capítulo 21. Por favor, abra lá a sua Bíblia para João, capítulo 21, versículos de 15 até 17. João, capítulo 21. Essa passagem é muito importante para a gente dar continuidade no nosso texto. João, capítulo 21, versículos de 15 a 17, vai dizer assim. Só lembrando que aqui, Jesus, depois da ressurreição, ele está aparecendo para os discípulos. Esse é o contexto aqui do capítulo 21. Então, ele ressuscitou, ele agora está aparecendo para os discípulos, ele aparece agora para Pedro, e vai dizer assim aqui nesses versículos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. É interessante porque quando a gente lê essa passagem aqui de João capítulo 21, na nossa versão em português, tem algo muito importante que a gente não percebe dos originais, que é no grego. As palavras aqui, a palavra amor, a palavra usada pelo Senhor Jesus, amor, e a palavra usada por Pedro, são palavras de significado distintos, de conotações, na verdade não conotação, mas de profundidade distinta. Porque a palavra que o Senhor Jesus usa para com Pedro é agapau. Agapau é um amor mais profundo. É você amar de verdade, incondicional, de todo o seu coração. A palavra que Pedro usa para com o Senhor Jesus Cristo, que é amor, é a palavra filéu. É um amor de um nível um pouco mais baixo do que Jesus usa para com ele. E quando Jesus pergunta pela primeira vez, é interessante porque é como se eu dissesse assim para você: você gosta de alguma coisa? Você dissesse assim: cara, eu amo bolo de chocolate. Mas se eu disser assim: eu amo a minha família, esse amor tem um peso muito mais profundo do que o amor ao chocolate, ao bolo de chocolate. E é interessante porque o que Cristo está falando aqui para Pedro, ele está falando: Pedro, eu não estou perguntando se você, que o amor aqui é meio que Pedro está falando assim: Deus, eu gosto de você. E Cristo está falando: não é isso que eu quero. Eu quero que você me ame de verdade, de todo o seu coração. E ele pergunta isso 3 vezes. Ele fala: Pedro, você me ama? E o amor aqui é agapau, é com profundidade, é de todo o seu coração. E Pedro responde: filéu. E mais uma vez Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama de verdade, de todo o seu coração? E Pedro, pela segunda vez, responde: Deus, Jesus, eu te amo, mas um amo de gostar. E na terceira vez, Jesus, ele usa o mesmo amor que Pedro usa. Na terceira vez ele usa filéu. Ele fala: Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E aqui, se você entender
o que Cristo está querendo ensinar para Pedro, o que ele está querendo falar para ele é: Pedro, você vai passar por muita perseguição. Você vai passar por muito problema pelo fato de ser cristão. E a única coisa que vai te sustentar, a única coisa que vai te ajudar a fazer o que é certo de fato, na hora do vamos ver, qual vai ser a decisão que você vai tomar? Vai ser se você me amar. E esse amor não é um amor de gostar, é um amor com profundidade, é um amor incondicional, é um amor sincero. Porque se você me amar mesmo, você de fato vai passar pelos problemas e é isso que vai te sustentar. Se você me amar de verdade, com essa profundidade, porque ele fala até 3 vezes: pastorei as minhas ovelhas, você vai cuidar de gente. Gente não vai ser fácil, vai ser difícil. E para você liderar com amor e com carinho, você vai ter que me amar e me amar muito. Porque se você não me amar, você não vai conseguir amar as pessoas que você vai cuidar, você não vai conseguir cuidar dessas pessoas com carinho e a liderar essas pessoas da maneira que você deve, porque você não me ama muito. E o que Cristo diz hoje para nós, para cada um de nós, é que se você não amar muito ao Senhor Jesus Cristo, na hora que você for tentado na sua faculdade, na hora que você for tentado no seu serviço, na hora que você for tentado na sua casa, se você não me amar com profundidade, você vai tomar as piores decisões. Porque você de fato não me ama. Você só gosta de mim. E não é isso que eu quero de você. Eu quero que você me ame de todo o seu coração. Agora, a minha pergunta para vocês nessa noite é: qual é o tipo do teu amor para com o Senhor Jesus Cristo? Será que é o amor agapau? É um amor profundo, que você ama de verdade? Ou será que é um amor um pouco menor que o do Senhor Jesus Cristo, que é só o gostar? É o gostar do que Ele pode te oferecer, é gostar da forma que Ele me abençoa, da forma que Ele cuida de mim, daquilo que eu ganho dEle? Ou será que você ama de fato o Senhor Jesus Cristo? Tendo isso em mente, sabendo todas essas coisas sobre o autor, Pedro, aí nós podemos então entrar na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Porque o que está acontecendo aqui na carta de 1 Pedro, e eu vou ficar hoje só no versículo 1 e 2 mesmo, você precisa entender que 1 Pedro está escrevendo uma carta em qual os destinatários são primeiramente gentios, predominantemente. Não são judeus, são pessoas que entraram na família de Deus por meio da fé. E esses gentios, nós vamos ver também que eles estavam numa situação de perseguição, de provação, de sofrimento, pelo simples fato de ser cristão. Talvez você, no seu serviço, na sua faculdade, onde quer que você esteja, talvez esteja sofrendo até a perseguição, passando por problemas pelo fato de ser cristão. Essa é a situação dessas pessoas aqui na carta de 1 João. Eles estavam sendo hostilizados, a vida estava muito mais difícil para eles, pelo fato de ser cristão. Difícil como? Nós vamos ver aqui que primeiramente eles estavam sendo caluniados. As pessoas estavam falando mal deles. Em segundo lugar, as pessoas estavam tendo tumultos. Toda vez que tinha um cristão, faziam um motim ali, as pessoas faziam tumultos e ficavam falando do outro ali, tirando sarro daqueles cristãos. Outra coisa que acontecia também é que tinha até intervenção da polícia local, pelo fato de ser cristão. E por fim, o que estava acontecendo é ostracismo social. Eles estavam sendo rejeitados. As pessoas, quando sabiam, cara, aquele lá é crente, então não vamos nem se associar com ele. E aí estimulavam as outras pessoas, não se associe com ele porque ele é crente. Então as pessoas estavam passando por uma perseguição muito difícil pelo fato de ser cristão.
E Pedro ele fala assim, pessoal, a coisa vai ficar pior. Isso é só o começo. E é por isso que eu preciso encorajar vocês a perseverarem, a perseverar e a permanecer firme, porque a coisa vai piorar. Mas aí, aqui em 1 Pedro, versículo 1 e 2, os versículos de 1 Pedro, eu vou ler aqui para a gente, vai dizer assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Nós vemos que Pedro, ele é quem escreve aqui essa carta, e ele escreve para aqueles que foram escolhidos. Ele usa uma palavra extremamente importante, é a palavra escolhidos. Porque o que ele quer dizer aqui é que vocês que são gentios, que é para quem ele está escrevendo, ele está falando, olha, vocês não são judeus, vocês são gentios. Vocês sabiam que Cristo, Deus, lá na fundação do mundo, Ele escolheu vocês para poderem fazer parte da família de Deus. Olha que privilégio! A palavra escolher é como se tivesse um nome num copo com os nomes de várias pessoas e ele vai tirando, olha, eu vou escolher esse. Ele escolheu algumas pessoas para amar e para morrer na cruz por essas pessoas. E ele fala aqui para esses gentios, ele escolheu você. Olha que privilégio! Ele te escolheu para ser o filho dele, para fazer parte do reino dele. E aí ele continua dizendo aos escolhidos que vivem como estrangeiros. E ele usa a palavra estrangeiros porque ele quer falar, olha, vocês estão aqui nessa terra, vocês estão aí nessas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, mas essa não é a terra de vocês. Porque a terra de vocês não é aqui. A terra, a casa de vocês é lá no céu. Então não percam isso de vista, não se esqueçam disso, não fiquem firmes aqui, não se acomode achando que não, aqui é a nossa casa, porque não é, porque vocês são estrangeiros. E aí ele continua dizendo, Deus, o Pai, os conhecia de antemão. Ele já te conhecia, no princípio de todas as coisas. Ele já sabia quem eu era, o que eu ia fazer, as decisões que eu ia tomar. E de antemão, Ele me escolheu. E o Espírito os santificou. É maravilhoso saber que o Espírito Santo, é quem nos santifica. E a palavra santificar quer dizer separar. Não sei quantos de vocês gostam de cozinhar, mas às vezes eu gosto de meter a besta e cozinhar lá em casa. E aí você tem que separar aquilo que você vai usar para cozinhar. Não é verdade? Tudo bem que às vezes você quer separar e daí chega seu filho e mistura tudo. E aí vira uma bagunça. Mas o importante é você separar tudo para saber o que é que você vai usar para poder fazer aquela receita. E o Espírito Santo, ele fez exatamente isso. Ele separou. Ele habitou essas pessoas e ele falou assim, Deus, essas aqui são as pessoas que pertencem a ti, as quais eu vou habitar. E esse separar, esse santificar, que é separar para Deus, separar para ser diferente do mundo, separar de tudo aquilo que é impuro, que é profano. Ele falou, ó, esse povo aqui vai ser um povo diferente. E eu vou separar eles para duas coisas, para a obediência e para a purificação. Ele separou cada um de nós para obedecer a Ele, para viver uma vida que agrade ao Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Ele nos santificou. Ele nos separou para a obediência. Ele também nos separou, Ele nos santificou para a purificação. Porque aqui nesses versículos de Hebreus capítulo 9, eu não vou ler aqui esses versículos, mas em Hebreus capítulo 11, é interessante porque ele vai mostrar ali que pela fé, as pessoas lá no Antigo Testamento, o que eles tinham que fazer,
matar um animal e aquele sangue, o sangue era aspergido ali nas coisas, nos utensílios do templo, para poder purificar as coisas. E ele usa também o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 28, que vai dizer que na Páscoa, o povo de Israel, ele falou, olha, vocês vão pegar o sangue, vocês vão passar nos umbrais das casas, e toda casa que tiver o sangue do animal, eu não vou matar o primogênito. Então nós vemos que o sangue, ele é usado para purificar, o sangue, ele é usado para preservar a vida. E é interessante porque nós vemos que da mesma forma que nós somos separados para a obediência, Cristo sabia de que nós não iríamos ser para sempre obedientes. Nós iríamos falhar por ter ainda esse corpo que luta com o pecado. Mas ele falou, olha, esse povo que eu vou santificar para a obediência, eu também vou usar para a purificação do sangue de Cristo. Porque é uma nova aliança. O sangue de Cristo é que purifica de todo pecado. O sangue de Cristo, cada vez que eu falho, é que me purifica de todo pecado. É maravilhoso saber que nós somos chamados para a santidade, para uma vida de obediência e uma vida de perdão. Porque Cristo, Ele perdoa esses a quem Ele santificou e chamou para uma vida de obediência. E tudo isso para mostrar para nós que o que Cristo quer é que nós tenhamos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você reflita a imagem dele. É interessante porque no Velho Testamento nós vemos que vários reis, os faraós principalmente, eles se achavam deuses. Eles cresciam com os tutores deles falando, você é um Deus, você é poderoso, você pode mandar em tudo, fazer o que você quiser. E com isso o faraó crescia achando que ele era um Deus. E aí o que ele fazia? Conforme ele ia conquistando as terras e o território dele, como ele era um Deus, e ele queria que as pessoas se prostrassem a ele, reconhecessem ele como um Deus, ele construía as estátuas dele e colocava essas estátuas em cada território onde ele ia conquistando. E dessa maneira, é como se Faraó estivesse em todos esses lugares aí, por meio da imagem dele, por meio da estátua dele. E o que é interessante nisso é que quando a gente olha para isso daí, nós vemos que essa ideia de Faraó não veio dele. Que essa ideia, primeiramente, veio do próprio Deus. Porque Deus, Ele criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. E Ele falou, eu quero essas pessoas parecidas comigo. Eu quero que elas reflitam o meu amor, a minha bondade, o meu perdão. E aí, por meio dessa união, eles vão ter filhos. E aí, esses filhos vão se espalhar e eles vão encher a terra. E assim eu vou ter a minha imagem espalhada por todo mundo. Esse é o plano de Deus. Ele quer que você reflita a imagem dele. Ele quer que eu reflita a sua imagem. E isso só é possível por meio de uma vida de santidade, de uma vida separada, de pessoas que vivem em obediência. É isso que Pedro está dizendo aqui para esses gentios. O que ele está dizendo para eles é, olha, vocês vão ser perseguidos, ser cristão não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas eu quero que vocês perseverem. Não esqueçam que a pátria de vocês não é aqui, a pátria é lá no céu. Então continua vivendo de uma maneira diferente, amando essas pessoas que estão tratando vocês mal, cuidando dessas pessoas que estão falando mal de vocês, que estão tumultuando. Faça isso mesmo, porque dessa maneira vocês vão refletir a imagem de Cristo. Mas não desista, persevere, mesmo em meio à perseguição.
porque vocês são santos. Vocês foram separados para viver para Deus e para fazer a diferença. E é aí que eu quero terminar. Eu não vou continuar mais aqui o nosso tempo, porque senão eu vou estender e eu tenho mais alguns versículos. Mas eu quero que você pense em como é que você tem vivido diante do Senhor. Que tipo de amor que é o seu? Porque para esses gentios aqui que estão passando por essa perseguição, o que Pedro fala é que se o amor de vocês não for agapau, não for um amor profundo, um amor sincero, vocês não vão viver para Deus. Na hora que vier a perseguição, na hora que vier os problemas, você vai falar, olha, quer saber, viver para Cristo é muito difícil. Então eu jogo o pano mesmo e agora eu vou viver que nem o povo. Eu vou fazer as coisas que eles fazem, porque é muito mais fácil. E o que Pedro está dizendo, não, ame de fato o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. E tenha a coragem de ser diferente e viver de uma maneira que glorifique e honre a Cristo. Amor agapau, não amor filéu, mas um amor de todo o coração. E você deve amar a Cristo de todo o coração, porque Ele é digno disso. Porque Ele morreu na cruz pelo teu pecado. Ele te amou de maneira profunda. Porque se Ele simplesmente gostasse de você, Ele não morreria na cruz. Ele tinha que te amar, e te amar muito, para morrer por pecadores miseráveis, nojentos como nós. Alguém tinha que me amar muito. Porque enquanto as pessoas pregam o evangelho dizendo que você é bom, que você é poderoso, que você é vitorioso, que a sua vitória tem sabor de mel, Cristo fala, não tem nada disso em você. Você não presta para nada sem mim. Você precisa de mim. Você precisa do meu poder, da minha força, para ser vitorioso e para viver de uma maneira digna. Vou pedir para você abaixar sua cabeça nesse momento. Deus, obrigado porque o teu amor por nós não é amor filéu, mas é um amor agapau. É um amor incondicional, é um amor sincero. Deus, é um amor de fato de todo o teu coração. E Deus, eu clamo para que o Senhor nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós não te amamos dessa maneira, Pai. Obrigado porque, na verdade, nos perdoe porque muitas vezes nós vivemos nossas vidas como se gostássemos do Senhor e não te amasse. E eu clamo para que o Senhor venha nos ajudar, venha nos dar a força para conseguir te amar de fato de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém.